Estamos começando então amanhã nosso jejum anual. Você está empolgado? Eu estou muito empolgado para o que Deus vai fazer depois desse período de 21 dias. Temos pessoas jejuando conosco também de vários países. Eu contactei com várias igrejas, diferentes países, e muitas pessoas disseram: Pastor, eu estou com vocês. Temos muitas pessoas jejuando. E no final desses 21 dias, você vai ver Deus liberando milagres. Sua vida vai virar de ponta cabeça. Isso que jejum faz. Essa então será minha primeira mensagem preparando para esse jejum anual. E hoje eu quero compartilhar com você o poder secreto do jejum. Você sabia que tem um poder secreto dentro do jejum? E hoje nós vamos ver nessa primeira mensagem. Eu vou mostrar para você o poder secreto, coisas que o jejum faz que você não vê. E no segundo, eu vou mostrar o que o Espírito Santo vai fazer para transformar você para o sobrenatural. Mas agora vamos entender o que o Espírito Santo faz dentro de nós, os segredos. Jejum é um poder escondido. Se você incorporar o jejum à sua rotina, sua vida espiritual, emocional e sua saúde serão transformadas. Anos atrás eu nasci de novo e eu comecei a jejuar porque eu era cristão. Eu aprendi na Bíblia que cristãos jejuam. E eu comecei a fazer isso porque eu estava com sede de Deus. Eu jejuei por motivo espiritual, mas sabe o que aconteceu? À medida que a gente jejua, nosso corpo ele começa a ser restaurado, sua saúde melhora. E quando eu comecei a jejuar, não tinha médicos e cientistas, não tinha ninguém na mídia social falando de jejum. Se você vai na mídia social hoje, você vai aprender. Jejue e você vai melhorar sua saúde. Faça jejum intermitente e você vai ficar saudável. Você já ouviu sobre isso? Mas eu comecei a jejuar não foi por causa da minha saúde, porque eu tinha sede de Deus. E sabe o que aconteceu? Minha vida foi transformada internamente, meu coração. Em segundo lugar, o Espírito Santo começou a mover e milagres começou a acontecer através da minha vida. E também o que aconteceu com o meu corpo. Meu corpo começou a ser curado. Eu estou aqui na Irlanda há 17 anos. Eu nunca fui no hospital. Nunca fiquei doente. Por quê? Eu sei por quê. Porque Deus me orientou a entregar a minha vida totalmente a Ele. A gente toma a ceia e declara a cura. Jejum cura seu corpo. Eu não sabia que jejum fazia isso, mas meu corpo ele tem sido restaurado por causa do jejum. E eu tenho algumas perguntas para fazer a você. Você tem sede? Você deseja mais de Deus? Você tem fome da presença dEle? Você deseja experimentar o poder sobrenatural de Deus?
Você tem necessidade de um milagre específico na sua vida? Você está se sentindo espiritualmente seco? Ou talvez morno na sua fé? Se vou responder o sim a algumas dessas perguntas, então venha se juntar nesse período de jejum. E a sua vida em todas essas áreas será transformada. Estamos convocando toda a igreja para um jejum coletivo nesses 21 dias. Você precisa orar e decidir como você vai jejuar. Talvez você está grávida, não tem como jejuar. Talvez você tenha algumas questões de saúde, diabetes, mas todos nós podemos jejuar de alguma forma. Você pode parar de comer alguma coisa e eu estou aqui. Faça o seu melhor para a glória de Deus e você verá a manifestação. Todos devem participar. Eu sei que você pode. Até as crianças. Mas dê comida para os seus filhos. Eles têm que comer. Mas eles podem talvez jejuar TV, tablet, telefone, televisão, doces. Vai ser bom até para a saúde deles também. Eu mandei para todos vocês. Você recebeu? Recebeu as orientações de jejum? Leia, por favor. Se você ler, você vai entender o que eu estou falando. A disciplina do jejum libera a unção, o favor e a bênção de Deus na vida do cristão. Isso é o que jejum faz. Ele libera a unção e favor de Deus. Quando você se abstém do alimento natural e dedica um jejum ao Senhor, seu espírito se desobstrui das coisas desse mundo e se torna extremamente sensível às coisas de Deus. Isso é o que eu sempre vejo depois de um período de jejum. Eu estou mais sensível, eu ouço melhor, mais fácil, é mais claro a voz de Deus para mim. Você lê a Bíblia? Você está lendo esse livro? Espero que sim. Se você está lendo a Bíblia, você vai ver que jejum é uma espiritual disciplina praticada por muitas pessoas na Bíblia. Moisés, Davi, Elias, Esther, Daniel, Ana, Paulo, Jesus, seus discípulos e os seguidores como fonte de poder, força e crescimento espiritual. Jesus jejuou. Jesus só começou o ministério dele depois de jejuar. Ele foi batizado e ele foi guiado pelo Espírito Santo a jejuar por 40 dias. E ele é meu modelo e meu exemplo. Ele é o seu? Ele é meu modelo e meu exemplo. Se Jesus jejuou, ele nos deu o exemplo para isso. Se não fosse necessário jejuar, Jesus, que foi nosso exemplo, nosso modelo, ele não teria feito isso. Vamos ver o que Jesus disse sobre jejum em Lucas capítulo 5. Versículo 33 a 35. Eles lhes disseram: os discípulos de João muitas vezes jejuam e oram,
E assim fazem os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os amigos do noivo jejuarem enquanto ele está com eles? Vamos ler o 35 todos juntos. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias eles jejuarão. Jesus nos deu uma revelação que Ele nos deu aqui sobre jejum. Ele disse: enquanto eu estou com eles, com os discípulos, no meu corpo físico, eles não precisam jejuar, porque eles têm tudo em mim. Porque Jesus estava com eles, eles tinham tudo. Mas Jesus disse: virá um tempo que o noivo lhe será tirado, e naqueles dias eles jejuarão. Jesus estava com eles. E um dia ele se foi e ele disse: quando eu for, daí em diante vocês devem jejuar. Quantos discípulos temos aqui? O que Jesus falou para você? Já que o corpo dele se foi, o que eles iam perder de estar na presença dele, eles poderiam reconquistar através do jejum. Eles perderam a presença física de Jesus, mas se jejuarem, eles poderiam ter essa presença espiritual mais forte com eles. Jesus foi tirado fisicamente. Então agora é nosso tempo de jejuar. Jejum não é tentar de ganhar mais de Deus, conquistar mais de Deus. Porque muitas pessoas dizem: pastor, eu vou jejuar porque Deus não quer me dar alguma coisa, então eu vou jejuar e aí Ele vai me dar. Não seja tolo. Jejum não é tentar pegar mais de Deus. Jejum é sobre Deus tirar mais de você. O problema não está com Deus. Você é o problema. Quando você é mudado, aí Deus pode te abençoar mais. Porque nós somos sempre o problema. Você entende isso? Você concorda? Eu concordo. O problema está aqui, não está nele. Eu sou o problema. E quando eu jejuo, esse é o poder do jejum. Porque o poder, ele quebranta, me humilha, e eu estou aí numa posição de receber de Deus. O poder secreto do jejum é que ele nos humilha, nos quebranta e nos transforma. E depois de nos quebrarmos, estamos prontos para o sobrenatural de Deus. A verdadeira razão porque eu jejuo, a verdadeira razão para ser honesto que eu jejuo é porque me ajuda nas minhas fraquezas, nas coisas que eu não estou preparado. Eu sei que Deus tem um chamado para mim, mas eu não estou pronto. Meus talentos são nada se eu não me humilhar e não dizer ao Senhor: Senhor, me transforme, me unja. Seus talentos não são nada se você não se humilhar. E jejum é uma maneira de nós fazermos isso. Quando estou jejuando, eu reconheço a minha dependência em Deus.
para esse novo ano. Quando eu jejuo, eu reconheço, Senhor, eu dependo do Senhor. Quando estamos jejuando, eu estou dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Quando você para de comer, você está dizendo, eu preciso mais é do Senhor. Café você pode esperar. Algumas pessoas vão ter dor de cabeça. Quando eu jejuo, eu só bebo água. E se você é um bebedor de café, você vai passar por uma dificuldade no começo. Mas é só 1 ou 2 dias. Depois você fica bem. Você vai ser liberto do café. O que jejum faz nas nossas vidas, queridos? Jejum simplesmente quebra você e leva a sua fé a um novo nível. Você gostaria de ir para um nível maior de fé? Isso é o que o jejum faz conosco. Eu tenho muita experiência para te dizer. Já tem 40 anos que eu jejuo, desde que eu me converti. Eu tenho muitas experiências com Deus. E minha fé muitas vezes cresceu por causa do jejum. Vamos ler Lucas 5, versículo 37 e 38. A gente leu Lucas 4 e agora Lucas 5 continua falando sobre jejum. Lucas 5, 36 e 37 e 38. Siga-me aqui. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo romperá os odres. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Não. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Aqui temos mais uma revelação. Jesus disse, se você quer vinho novo, você precisa do quê? Odres novos. A razão é porque o vinho novo fermenta. Quando você tem vinho novo e põe num recipiente, ele vai começar a fermentar, ele vai se expandir. Eu fui em Israel, eu fui numa vinícola e eu vi como eles produzem vinho. Se você não sabe, naquela época, os odres eram feitos de pele de cabra. E aí eles colocavam vinho novo lá. E se ela era velha, o que aconteceria? Ela explodiria, porque o couro já estava duro. O vinho novo, ele fermenta. E o vinho novo representa o Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo vem nas nossas vidas, ele se move. E o seu odre precisa ser novo, precisa ser restaurado. Como que o Espírito Santo pode agir na sua vida? Se você tem um coração orgulhoso, se os seus olhos não estão bons, se os seus olhos estão... Olhamos para coisas que não deveríamos estar olhando, assistimos coisas que não deveríamos estar assistindo. Precisamos dessa transformação para receber o vinho novo, que é o Espírito Santo dentro de nós. Quando você jejua, quando você nega sua carne, você está produzindo um novo recipiente.
um novo odre. Quando jejuamos, Deus ele começa a transformar o nosso corpo. E você será capaz de receber mais da presença dele, mais da presença santa dele. E às vezes a presença santa dele não pode estar em nesse recipiente, porque ele não foi restaurado. Lembre-se, quando você jejua, você está apresentando o seu corpo como sacrifício vivo. E aí ele pode derramar o Espírito Santo nesse odre novo. Você se lembra quando Jesus ensinou os discípulos dele sobre jejum? Ele disse que jejum era uma arma poderosa junto com a oração. Em Marcos 9, 29. Eu não vou falar sobre o poder, talvez na próxima palavra, mas em Marcos 9, 29 diz assim. Vamos ler juntos aqui essa passagem. Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração e do jejum. Nesse texto, temos uma instrução de Jesus que tem coisas na nossa vida que não vai acontecer. Talvez você está orando, mas Jesus disse que nós precisamos fazer? Temos que jejuar e orar. Algumas pessoas só oram, tudo bem, mas tem coisas, situações que são demônios que estão por detrás. Eu sei do que eu estou falando. Eu já ajudei muitas pessoas em libertação. Eu já orei por pessoas que estavam envolvidas em espiritismo, em macumbaria. E eu expulsei demônios dessas pessoas. E eu sei do que eu estou falando. E quando você jejua e ora, as coisas começam a acontecer. Se Jesus disse, tem coisas que não vão acontecer a não ser que você jejue e ore junto. É como se você fosse preparar uma casa. Você põe cimento e areia. Se você usar só areia, não será forte, mas você põe cimento e areia, o que acontece? Aí eles misturam e são algo forte. Olhe para a pessoa que está junto e diga para ele, acho que você precisa juntar oração e jejum. Então, nesses 21 dias de jejum, você deve tirar tempo extra de oração. Jejuar sem oração e sem a palavra de Deus é apenas uma dieta. Se você só jejua, tira comida, você vai ficar magrinho, você vai perder peso por causa que você está jejuando, mas não vai ter o poder. Isso que Jesus disse. Jejum vai funcionar com oração e a palavra, meditação na palavra. Leia a palavra e ore e jejue. Faça as 3 coisas. Medite na palavra de Deus, jejue e ore. E por isso que nós recomendamos para que você tire um tempo da internet. Tira um tempo do quê? Para de usar o quê? Internet. Acho que eu vou ter que pagar alguém para ver quem vai estar lá. Eu não vou lá, mas vou pedir para alguém checar. Vai lá, se tem gente dando like no Instagram, no Facebook, postando coisa. Porque
tem pessoas que elas se distraem muito fácil com essas coisas. Por favor, dá uma parada, dá um tempo. Use o seu tempo com sabedoria. Em oração, jejum e leitura da palavra. Algumas pessoas falam: ah, pastor, eu não tenho tempo. Mas eu sei onde você está usando o seu tempo. Mateus 6, Jesus fala sobre 3 deveres de todo cristão. 3 deveres de todo cristão em Mateus 6. Dar, ofertar, orar e jejuar. Lá em Mateus 6, eu não vou ler o texto todo, mas a gente vê Jesus falando: quando você der, dê de maneira correta, não de maneira errada. Quando você orar, ore de maneira correta. Entra no seu quarto, fecha a porta, e aquele que vê o que você faz em secreto vai te abençoar. E quando você dar, então, quando você ora, e também fala quando de jejum. Quando jejuar, não jejue de maneira errada, mas jejue de maneira correta. E eu te desafio restaure essas áreas na sua vida: dar, orar e jejuar. Eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem ser fiéis em dízimo e oferta. Eu sei que alguns aqui dão um pouquinho, mas não são fiéis. Seja fiel a Deus quando você der. Seja fiel. Faça um pacto com o Senhor. Esse ano eu serei fiel. Porque a palavra diz que Ele abrirá as comportas do céu sobre a sua vida, se você for fiel. Jesus não usou a palavra se você orar, se você. Ele não falou se. Ele falou quando. Quando você orar, quando você jejuar, quando você der. Porque Jesus espera que você faça isso. Quando você orar, quando você jejuar, quando você ofertar, precisamos, se você quer crescer. Mateus 6, eu não vou conseguir explicar o texto todo, mas é importante você entender esses princípios. Eu quero ler só um trecho que fala do jejum. Quando você jejuar, não mostre um rosto sombrio como os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Digo-lhes a verdade, eles já receberam sua recompensa por completo. Mas quando você jejuar, unge a sua cabeça e lave seu rosto, para que não seja evidente aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que não é visto, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Seu Pai sempre vê o que você está fazendo. E Ele vai te recompensar. Então, por que jejuar é uma ferramenta tão importante na vida cristã? Tem muitas igrejas que não ensinam sobre isso. Porque eu já estive conversando com líderes, pastores, reverendos. E às vezes eu falo sobre o jejum e eles falam: por que você jejua? Eles não entendem. Uma vez eu falei com um pastor dessa cidade, anos atrás, e ele falou: por que você jejua? Ele falou para mim, ele nunca tinha jejuado.
para um propósito espiritual, só para fazer exames de sangue. Olha só. Então, por que jejum é tão importante? É uma ferramenta tão importante para a vida cristã. Porque isso nos ajuda a nossa vida. É uma maneira de nos humilharmos. A Bíblia diz em Tiago 4:10. Vamos ler juntos? Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quando você se humilha, você está abrindo as portas para que Deus te exalte. Todas as vezes que você se humilha. Os judeus, eles sabiam disso. Como Deus deu essa estratégia para eles se humilharem. O jejum no Velho Testamento, no dia do Atonement, eles deveriam jejuar e assim eles estariam se humilhando diante de Deus. E quando Deus vê o que está sendo fazendo, Ele nos recompensa. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o orgulho precede a destruição. Vamos ler Provérbios 16:18. O orgulho precede a destruição. Eu quero falar um pouquinho sobre orgulho. Tem muitas pessoas que eles começam bem a sua vida com Deus. Talvez você começou sua vida cristã com um coração humilde. Da mesma maneira que o rei Saul, lá no Antigo Testamento. Esse rei Saul, ele foi muito humilde. Ele foi ungido por Samuel como o primeiro rei de Israel. E quando ele começou, ele era extremamente humilde. Começou com humildade, começou manso, mas transformou-se em outro homem. E Deus teve que substituí-lo por Davi. Eu vou ler o que Deus falou sobre Saul. 1 Samuel 15:17. Diz assim: Samuel disse: embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, não se tornou o chefe das tribos de Israel? O Senhor o ungiu rei sobre Israel. Que lição! Um homem que se tornou pequeno, que começou pequeno e foi crescendo. E Deus disse: orgulho pode te causar queda. E é por isso que jejuamos todos os dias. É por isso que eu jejuo todos os anos. Eu jejuo, na verdade, toda semana. Porque eu sei que orgulho pode entrar no meu coração. Não é porque eu sou melhor que você, mais forte que você. Porque eu sei que tem orgulho na minha vida que precisa ser quebrantado. Então, orgulho precede a queda. E pode destruir as nossas vidas. Não pense que você é muito esperto, inteligente, forte. Não. Nunca aceite um lugar onde você vai pensar que você pode fazer tudo, que você é bom em tudo.
Você pensa que você tem talentos, educação, tudo que você tem é bom demais. Não deixe isso entrar no seu coração. Sempre precisamos da unção e da presença de Deus. Sempre precisamos nos humilhar. Quanto mais Ele nos levanta, mais precisamos nos quebrantar. Mais que Ele nos abençoa, mais precisamos buscá-lo. Pode ser perigoso quando começarmos a crescer espiritualmente, crescer na igreja, no ministério. E aí você começa a ficar. No começo, você amava ler a Bíblia. Você amava estar em oração, orar no final do dia, à noite. Mas agora você não faz mais isso, está sempre tão ocupado. Você já sabe como é que faz as coisas. Você já sabe dirigir uma reunião. Você já sabe cantar, já sabe orar, adorar ao Senhor. Você já sabe fazer tantas coisas. E você não precisa mais buscar a ajuda de Deus para essas coisas. É muito perigoso. Eu preciso confessar uma coisa para você. Alguns de vocês estavam desempregados no passado. Vocês não tinham dinheiro, não tinham documento, não tinham nem cidadania, não tinham nem cartão do médico. Não tinham uma vida boa, mas vocês estavam buscando ao Senhor. Vocês vinham à igreja, todas as reuniões, buscando a Deus, jejuando, orando. Mas agora as coisas melhoraram. Você tem uma casa melhor, tem mais dinheiro, tem seus documentos. Você tem tudo que você precisa. E agora você está muito ocupado para buscar a Deus. No passado, você buscava Ele. Mas agora, você fala, Senhor, estou ocupado, eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu preciso trabalhar mais porque eu preciso de mais dinheiro. Não tem mais tempo para reuniões, para oração. Porque você... eu preciso investir tempo na minha família, na minha carreira, na minha educação. Deus não é importante como era antes. Cuidado, querido. Eu já vi esse filme antes. Saul começou muito humilde como rei de Israel, mas ele perdeu tudo. Saul nasceu em humildade, mas ele morreu com muito orgulho no coração. Isso custou tudo a ele, custou a família, os filhos e até o seu reino. E o que é poderoso sobre o jejum é que enquanto você jejua, você está se humilhando diante de Deus. Esse é o segredo poderoso do jejum. Você se humilha. Você diz, Deus, me usa de novo. Você fala, enche-me de novo. Me abençoa novamente, Senhor. Eu preciso mais de Ti. À medida que você jejua, você se torna um sedento de Deus. Algumas pessoas não entendem por que jejua nesses dias. Por que a gente
Por que a gente jejua todo ano? Isso é uma maneira de nos humilharmos. Por favor, se humilhe. Para que não haja orgulho no seu coração. Algumas pessoas, eles têm orgulho. Ouçam o que eu estou dizendo. Algumas pessoas são orgulhosas, mas eles nem sabem disso. Eu costumava dizer que orgulho é como mau hálito. Todos ao seu redor sabem que você tem. Então, orgulho é como se fosse mau hálito. Todo mundo percebe, menos quem tem. Você gostaria de saber? Você gostaria de saber se existe orgulho na sua vida? As pessoas ao seu redor sabem que quando você está perto de alguém que tem mau hálito, você pode sentir. Pergunta para o seu líder, para sua esposa, para o seu marido. Pergunta para a pessoa, alguém da sua família que você tem mais intimidade. Fala assim, não mente para mim. Eu quero ouvir. As pessoas que estão ao seu redor, eles sabem disso. Você sabia que o primeiro pecado foi orgulho? Foi o primeiro pecado. O primeiro pecado da criação. E você precisa cuidar disso na sua vida. Como eu posso saber se eu sou orgulhoso? Você ouve autoridades? Você gosta de ajudar os outros a crescerem? Jesus, sendo o mestre, ele disse: eu vim para servir, não para ser servido. E muitos gostam de ser servidos. Você quer em primeiro lugar, quando está comendo, quando está recebendo. Você quer receber tudo. Mas Jesus, os grandes, eles querem ser servos, não servidos. Você é um servo? Você pode dizer, pode contar quando você vê coisas para fazer. E tem pessoas, eles querem estar, mas nunca querem fazer nada. Servicinho simples. Isso que vai fazer você grande diante de Deus. O primeiro pecado foi orgulho. E isso tornou o anjo em demônio. Você concorda? Lúcifer, de acordo com a palavra de Deus, ele era um arcanjo. E por causa do orgulho, ele caiu. Isaías 14:13 diz: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Tu dizias no meu coração. Começou com essa frase: eu subirei. O problema de Lúcifer começou no coração. Eu irei, eu irei. Ele teve problemas com seu chefe. Você sabe por quê? Olha aqui para mim. Tinha alguém sobre ele e ele não estava feliz. Ele foi o problema dele. Eu vou. Checa o seu coração.
Como que você lida com a autoridade na sua vida? Não falo só na igreja, não. A Bíblia fala que é para a gente ter que submeter em autoridade em todos os lugares, no nosso trabalho, na casa, na escola, com os pais, você com seu chefe, você com seu líder, você com pessoas. Você está lá para dizer, eu sou um servo? Ou você tem ideias boas, eu sei fazer tudo. Isso é orgulho. Então, se você tem problema com alguém, conserte isso. Com seu irmão, família, confesse, se humilhe e peça perdão. Desculpa, eu estava tentando ser maior que você. Jesus disse, se humilhe, sirva aos outros. É assim que você vai crescer, humilhando. Mas ninguém quer se humilhar. Esse é o problema, querido. A gente quer ir para cima. Satanás, Lúcifer, ele tinha um problema e ele não consertou. Conserte os seus problemas. Eu quero repetir o versículo 14, 13 e 14. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono no monte da congregação. Eu me assentarei nas extremidades do norte. Eu subirei acima das muitas altas nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele está aqui falando o tempo todo. Eu vou. Menos de você e mais dele, amém? Menos de você. Isso que jejum faz. Tem que ser menos de nós. Não tentes fazer tudo eu. Pergunte como podemos fazer isso. Seja humilde. Quando você pensa apenas em si e não ajuda os outros, não serve os outros, isso é orgulho. E esse orgulho precisa ser destruído na sua vida. Isso precisa ser quebrantado, precisa ser arrancado. Lúcifer foi expulso dos céus. Pense sobre isso. Orgulho pode tornar um anjo em demônio. E isso pode impedir muitas pessoas de entrar no reino de Deus. Se uma pessoa que estava lá no céu foi expulsa do céu e não pôde entrar mais, imagina o que pode acontecer conosco. E é por isso que eu jejuo e me humilho. E todos nós precisamos fazer isso também. Por isso que temos que começar o ano declarando: Espírito Santo, eu preciso de Ti, enche-me de novo. Vamos nos levantar. Não saia, por favor. Tem algo muito importante para fazermos agora. Esse é um período de consagração. Por isso, todos os anos temos esse tempo de consagração. E eu quero te desafiar. Estamos começando amanhã, segunda-feira, dia 6. Escreva o seu plano de jejum. Não comece e fala. Escreva, diga ao Senhor, faça plano. Eu vou fazer o melhor, estabeleça o que você vai jejuar. O que o jejum faz, ele
Ele tira de nós o orgulho. E aí você estará num lugar mais fácil para ser ajudado. Jejum não muda Deus. Ele muda nós. Muda eu e você. À medida que somos mudados, Deus não vai ter problema de nos mudar. Somos muito abençoados quando jejuamos. Pessoas são curadas. Portas são abertas. Deus pode fazer tudo isso nas nossas vidas, porque o problema não está em Deus. À medida que somos quebrantados, Deus pode mudar nas nossas vidas. Quando nos humilhamos, entramos numa posição onde não vamos ter autoridade contra espíritos malignos. Quando nos humilhamos, temos autoridade para declarar: demônios, saiam da minha vida. Demônios, saiam dessa pessoa. E eu quero que você feche seus olhos agora. Esse é um dia que Deus está te chamando para entrar nesse período de jejum e consagração. Deus disse: se humilhe. Você tem que se humilhar. Continue orando e diga ao Senhor, comprometa-se a Ele. Fala: Senhor, eu quero jejuar, eu quero fazer o meu melhor para o Senhor. Eu não quero orgulho na minha vida. Eu quero ser humilde. Eu quero orar por você. E que essa possa ser sua oração. Senhor, nós nos consagramos nesses 21 dias na Tua presença, que começamos amanhã. Senhor, eu não quero ter orgulho na minha vida. Eu oro que o Senhor possa nos ajudar. Eu peço que o Senhor quebra todo orgulho e tudo que nos impede de nos mover na sua vida. Nos ajude nesse período de jejum. Espírito Santo, fale conosco. Move nas nossas vidas. Nos ajude nesse período de jejum. Eu oro, Senhor, por cada irmão e irmã que fará esse jejum agora. Pai, tantas pessoas, não somente aqui, mas também ao redor do mundo. Visita cada um deles. Todos que vão jejuar, visita a vida deles. Eu declaro, Senhor, que veremos a sua glória. Portas se abrirão, milagres acontecerão. Nossas famílias serão salvas. Pessoas serão curadas, batizadas, salvas e terão um encontro com o Senhor. Aqueles que estão perdidos vão se voltar ao Senhor. Oramos e jejuamos por cada um deles, Senhor. Abençoamos nossa família. Veremos milagres acontecendo. E o grande milagre que vamos ver é transformação pelo poder secreto do jejum. Aviva-nos, Senhor. Vamos começar a jejuar amanhã, Senhor, e pedimos a Tua bênção e direção. E prometemos a Ti, Senhor, daremos honra e glória ao Senhor por todos os milagres que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. E nós te honramos em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus.